Ei, estudante! Você sabia que temos uma biblioteca inteira à nossa disposição? Através do Studio, você encontra 2 ambientes que são fundamentais para a sua experiência. O sistema Minha Biblioteca, com diversos livros responsivos e até mesmo leitura em voz alta para você conseguir adquirir conhecimento de qualquer lugar. Além disso, também temos a Biblioteca Unicesumar, com diversos periódicos e artigos científicos. Nestes 2 ambientes, você encontra as bibliografias básicas e complementares de todas as matérias do seu curso. Tá esperando o quê? Acesse unicesumar.edu.br/biblioteca e expanda agora os seus conhecimentos. Unicesumar EAD. O futuro começa agora. Boa noite, professor Giovanni, os nossos estudantes que estão aqui conosco, que cada um de vocês se sintam acolhidos pelo conhecimento. Como é bom estar novamente com vocês, já na nossa 5ª aula, já estamos com a mão cheia, hein? Com a mão cheia de planejamento estratégico, onde você, nosso estudante, quando a gente olha para trás, nós percebemos o quanto nós fomos aprendendo degrau a degrau. E hoje nós iremos subir mais um degrau nessa disciplina de planejamento estratégico, que tem como objetivo trazer essa competência gerencial a cada um de vocês. Iremos agora subir mais um degrau, trazendo para vocês a proposta de planejando as estratégias empresariais, para que vocês realmente possam estar adquirindo essa competência gerencial. Quando a gente olha para o planejando as estratégias empresariais, nós temos as nossas metas de aprendizagem, o que no final dessa aula nós vamos ter que dar um check em cada um desses itens. Então, a proposta é refletir sobre a vantagem entre os competidores, o que faz uma empresa ser mais competitiva que a outra. Nós iremos também entender a competição no meio empresarial. Nós vamos apresentar as 5 forças de Porter, que são essas 5 forças que faz com que você ou ganhe mercado ou exista uma redução de mercado. E por fim, apresentar as estratégias genéricas competitivas. Então, na aula de hoje, eu já vou começar a trazer alguns ingredientes para vocês já começarem a entender essa proposta da aplicação do planejamento estratégico. Então, eu tinha pedido ali, alguns alunos acabaram trazendo a Laísa. Parabéns, Laísa! É isso mesmo que a gente trabalhou na última aula, propósito pessoal e empresarial. O Adailton até fez um complemento, propósito organizacional, o Júnior, propósito organizacional e a construção de cenários. Excelente! O Cristiano também, um aluno sempre muito participativo em todas as nossas aulas, onde o Cristiano até reforçou o conceito que a gente aprendeu na aula anterior, que propósito significa uma grande vontade de realizar ou alcançar alguma coisa. Que é isso que nós trabalhamos na aula anterior. Que as empresas que desejarem extrapolar a missão, visão, valores, ela precisa dar um passo a mais. E esse dar um passo a mais é dizer para o mercado, comunicar para o mercado qual o seu propósito, qual a sua vontade de realizar alguma coisa. Lembra até o exemplo que o professor trouxe daquela grande empresa nacional na área de cosméticos, beleza, que o negócio dela não é fazer perfume, o negócio dela é trazer a beleza. Esse é o propósito daquele exemplo que o professor trouxe na aula anterior. E hoje nós iremos seguir um pouco mais. A Jéssica, seja bem-vinda. O César, que bom ter sua companhia aqui. Importante é chegar. A Gabriela também. Todos vocês sejam muito bem-vindos. Pois bem, partindo das nossas metas de aprendizagem, eu quero trazer, nesse início da nossa aula, uma problematização.
o que faz você escolher um determinado produto ou marca. Então, quero perguntar, já que a gente está numa grande sala de aula virtual e nós temos que nos sentir em uma sala de aula, para a Gabriela, para o César, para a Bruna, para a Jéssica, para o Cristiano, para o Júnior, o Adailton, o Eduardo, a Laísa. O que faz você escolher a marca A do que a marca B? O que faz quando você vai no mercado, pega o produto A além do produto B? O Manuel, seja muito bem-vindo, Manuel. Então o Fabrício já começou a participar ali. Necessidade e qualidade. O Rodrigo, ele já tem um olhar pela qualidade do produto, que determina, na escolha do Rodrigo, na escolha do Fabrício, a qualidade de um determinado produto. A Cíntia, também a Cíntia tem esse olhar pela qualidade e também o custo-benefício. O Cláudio, que acabou de chegar, seja muito bem-vindo, Cláudio. Laísa, qualidade e necessidade. O César, qualidade e primordial. Douglas também seja muito bem-vindo. O Bernardinho, confiança no produto. O Cláudio, marketing visual. O Serjão, DJ, custo-benefício. O Manuel, qualidade com certeza. O Modo Bike, que é o Diego. Que bom, Diego, tê-lo aqui com a gente hoje. Seja muito bem-vindo. A Bruna, qualidade. Então, uma galera colocou ali pra gente que é a qualidade. Que vocês, quando vocês vão escolher um determinado produto, o grande fator, o grande critério que determina vocês escolherem o produto A ou a marca A é a qualidade. Na grande maioria de vocês. O Beto já foi no famoso BB, bom e barato. Marcelo, seja muito bem-vindo, que bom tê-lo aqui. O Luiz, já vê pela indicação, feedback de outros clientes, já vê a reputação daquele produto, daquela marca. Até hoje, né, a gente vai lá no Reclame Mais, Reclame Aqui, né, para ver se tem alguma reclamação daquela empresa, se vale a pena fazer a compra dela ou não. Douglas, bom tê-lo aqui, que bom que você chegou, o importante é chegar. E a gente está trabalhando aqui o que faz você escolher um determinado produto ou marca. Possivelmente, dependendo do critério de vários itens que vocês colocaram, o que uma empresa tem é uma vantagem. Então, eu acabei trazendo aqui essa imagem, que é para ilustrar vocês uma associação que o professor está fazendo nessa aula, como se fosse uma corrida. Nós temos ali vários corredores, vários competidores, e assim é também dentro do meio empresarial. As empresas, elas têm o objetivo de chegar até o cliente. E ali na corrida também tem esse objetivo de chegar até a linha de chegada. Então, o que faz um competidor estar na frente de outro é uma vantagem. Que pode ser uma vantagem tecnológica, que nem o Josebias colocou ali para nós, que pode ser de qualidade, como o Douglas colocou, e assim vários. O Sérgio, a solidez de mercado. Então são vários critérios que pode tornar um competidor ter uma vantagem sobre a outra. E é importante a gente avaliar isso dentro do mercado que nós estamos atuando, qual a força que vai diminuir a nossa competitividade ou aumentar a nossa competitividade? Qual o critério que o nosso público-alvo, que o nosso cliente, que nem vocês ali no chat, vocês sendo o meu cliente, a maioria de vocês determinou que o critério primordial é a qualidade. Então, para que uma empresa seja escolhida, ela tem uma vantagem referente a outra, é a qualidade. É isso que vocês buscam. E as empresas estão nessa corrida à busca dessa qualidade. E para trazer para vocês uma experimentação de um exemplo, de um fator competitivo, eu vou trazer um vídeo para vocês. Por mais que o vídeo
ele está em inglês, mas existe a tradução, tá? Fiquem tranquilos. Mas o que o professor quer trazer aqui para vocês é que existem vários fatores. Pode ser a qualidade, pode ser a tecnologia, pode ser a solidez de mercado. Vários que vocês citaram ali no chat. O bom e o barato, que nem o Beto colocou. A eficiência que o Marcelo acabou de trazer. Mas existe algo que torna a empresa ter uma vantagem sobre a outra. E esse exemplo que eu vou trazer, a vantagem que essa empresa tem é na parte da cultura. A cultura que move a empresa é que nesse exemplo que o professor vai trazer, mas poderia ser qualquer outro, inclusive a qualidade. Então, vídeo na tela da nossa experimentação da aula de hoje. Já voltamos. Culture. You have one whether you know it or not. It's at the core of every success, in the heart of every failure. You can't buy it, and no one can copy it. Your culture can be your greatest competitive advantage. And you only find it here, among your people. It's about your values, how you treat your customers, and how you work together to get the job done. A winning culture doesn't happen by accident. It's a series of choices and commitments by every leader and every person on your team. When you build a winning culture with the 7 habits as the foundation, you and your team don't just go to work. You go to work to get the most important things done in the most effective way. You listen. You collaborate. You find new ways to innovate. You persevere. And ultimately, you win. Today is a new day. What kind of culture are you building? Perceberam, através dessa experimentação? É claro que a escolha daquela empresa, daquela narração, foi na cultura, que é algo que está dentro da empresa, que são os seus valores, as suas crenças, naquilo que ela acredita. Mas eu quero fazer agora, nesse momento da nossa aula, fazer uma reflexão com cada um de vocês. Na empresa que vocês atuam, ou já atuaram, o que ela faz para ter uma vantagem competitiva? Então, no começo da aula, foi o olhar de vocês como consumidores, o que vocês olham para escolher um determinado produto. Isso a gente linkou para essa competição que as empresas estão, e ela acaba buscando uma vantagem. Eu acabei trazendo um case aqui para vocês, bem rapidamente, do que uma empresa, na parte da cultura, ela acaba olhando como diferencial, mas eu quero saber de vocês. Na empresa que você atua, o que ela faz para ter uma vantagem sobre os demais concorrentes, sobre o mercado que ela atua? O Rodrigo já trouxe ali para nós, buscando melhores produtos. Então, dentro da proposta do Rodrigo, da empresa que ele trabalha, então já tem esse olhar para que eu possa ter uma vantagem dentro do mercado. Então, eu tenho que buscar melhores produtos. O Sérgio, para ser competitivo, a busca da qualidade. O Beto, a inovação. O Serjão, ele trouxe para nós ter um posicionamento forte e único, que mostra seus valores e objetivos. Ótimo. A Cíntia, qualidade, serviços diferentes de indústrias do mesmo segmento e materiais diversificados também. O Caio, onde ele atua, é um investimento em tecnologia,
Por exemplo, a aquisição de uma série de injetoras. O Eberson, produto único, exclusivo com qualidade. O Lincoln, ela prioriza fornecer mais qualidade do que um preço. A Ocione, qualidade do produto, prazo de entrega, uma empresa com a imagem boa no mercado. O Cláudio, na empresa, entrega o melhor medicamento para cuidar dos pets, tudo rigorosamente controlado. O Caio, injetoras essas que injetam com maior qualidade e o ciclo de injeção é menor. A Débora, qualidade, investimento em máquina. O Josebias, olhar para a necessidade dos clientes. O Ednei, missão, visão e valores definidos. O Cristiano, compromisso. A Laísa, sempre uma equipe com o mesmo pensamento, ajudando um ao outro. O José, por enquanto ele não trouxe, mas logo vai trazer uma contribuição. O Henrique, se atualizando às novas tecnologias. Rodrigo, compromisso com seus clientes. O Júnior, maquinário de ponta, qualidade, produtos ofertados, prazo de entrega pontual. O Jair, a tecnologia sempre atualizada. A Jéssica, qualidade e compromisso. E o César, seriedade e confiança. Então percebam que são vários critérios. O Luciano, inovação nos produtos que vocês trouxeram ali no chat para o professor. E seguindo esse raciocínio, a gente olha a vantagem como, primeiramente, temos que entender que a competição acontece por setores. Então, tem o setor do agronegócio, o setor imobiliário, o setor da moda, o setor alimentício, o setor farmacêutico, o setor de pet, que nem foi colocado ali por um de vocês. Então, a gente olha a vantagem da empresa dentro daquele segmento, dentro daquele setor. E a gente entende como setor, como um grupo de empresas que oferecem produtos ou serviços que são substitutos próximos um dos outros. Ou seja, produtos ou serviços que satisfazem as mesmas necessidades básicas do consumidor. Então, se eu estou, que nem ali o José Franklin, tá na produção do agro. Então, as empresas elas vão atender aquela necessidade básica, da qual que a produção do agro acaba gerando aquele material, para atender aquela necessidade específica dentro daquele setor. E quando a gente olha essa vantagem, alguma coisa fez com que, alguma força fez com que uma empresa tivesse uma maior vantagem sobre a outra. Que nem ali, vocês citaram vários exemplos. Perceba a construção do raciocínio do professor nessa aula. Primeiro a gente teve um olhar como consumidor, o que nos leva a escolher um produto ou uma marca. Logo na sequência, eu mostrei para vocês um case de uma empresa que ela traz como vantagem competitiva a cultura. Logo na sequência, vocês me trouxeram exemplos de vocês. E aqui, olhando para um setor, olhando para um segmento, o que faz uma empresa ser mais competitiva? Ela ter uma força maior que o seu concorrente ou ela perder um espaço de mercado? E existe um grande estudioso na área da estratégia de negócios que pesquisou sobre isso. Inclusive, a pesquisa dele teve tamanho significado para as empresas que até hoje a gente estuda. Até hoje a gente vê essas forças competitivas dentro do mercado, dentro do setor. E essas forças a gente chama das 5 forças de Porter. Que Porter é um grande estudioso na área da estratégia e ele estudou que, de uma maneira ampla, existem 5 forças que acabam aumentando a vantagem de um produto, de uma marca, de uma empresa sobre a outra. Então eu vou passar por cada um dessas 5 forças aqui para a gente poder
ilustrar cada uma delas. E tente também, aqui vem a tarefa para casa, pega essa, vem aqui comigo, todo mundo. Tenta, com bastante atenção, tenta amanhã ou no decorrer da semana, essa é a nossa tarefa para casa, para você também obter os conhecimentos dessa nossa quinta aula. Pega essa imagem, se você puder bater um print, bater uma foto, amanhã, durante a semana, faça uma reflexão na empresa que você trabalha ou em alguma empresa que você já trabalhou. E tente revelar qual dessas forças atuam com maior impacto ou menor impacto no negócio da empresa que você atua. Essa é a tarefa de casa. Por exemplo, vamos pegar aqui bem onde o professor está com o mouse na parte superior no centro da figura. Ali a gente tem risco de entrada de potenciais concorrentes. Então, você vai avaliar no mercado onde a empresa que eu atuo, ela tem grande risco, é um risco médio, alto ou baixo de entrada de potenciais concorrentes. Então, o mercado que eu atuo é um mercado com muito concorrente ou um mercado com pouco concorrente? Então, dependendo desse grau, muito menos é o impacto dessa força no teu negócio. E por que é importante a gente avaliar? Porque a gente vai estar prevendo cenários, nós vamos estar fazendo um plano de ação, nós vamos estar avaliando cada uma dessas forças, para não deixar para avaliar só quando a gente perder o cliente, para não deixar para avaliar só quando a gente perder o espaço do mercado, ou a empresa começar a não ser mais rentável, perder espaço, ter que abaixar as portas. Então, por isso que é importante a gente avaliar o grau do impacto de cada uma dessas forças. Então, a primeira, aqui nessa figura, nós temos na parte superior o risco de potenciais concorrentes. Já na parte de baixo é a ameaça de substituto. Por acaso, no negócio que você atua, então vamos pegar um exemplo aqui na indústria da moda. Então vamos pegar um determinado segmento, moda infantil. Existe um outro produto que pode substituir o teu produto na moda infantil? De repente, se for para presentear outra pessoa, pode ser. Porque pode presentear com um brinquedo, além de presentear com uma roupa infantil, né? Que daí você perde espaço. Um brinquedo, um alimento e tantos outros. Então, dependendo do ramo que você está, você vai ter um grau de produto. Então, não é aquele que ele concorre diretamente com você, ele concorre indiretamente, que ambos atendem a mesma dor. Um outro exemplo. O professor está com sede. Então, eu posso atender a minha necessidade com vários tipos de bebida. Então, eu posso estar num segmento de água mineral, mas eu vou ter outros produtos que substituam e atendem a necessidade do meu consumidor de bebida. Então, percebam como que é a importância de a gente avaliar também no nosso negócio se existe também ameaça de substituto. Depois, nas extremidades da figura. Do lado esquerdo, nós temos ali o poder de barganha dos fornecedores. Então, no segmento que você está, entre aspas, você é refém de apenas um fornecedor? É aquele fornecedor que tem um monopólio? Se você for comprar aquela matéria-prima, você não consegue buscar de outros fornecedores, ele acaba ditando a regra de prazo, de preço, condições. Dependendo dessa força, ela impacta muito no teu negócio. Que a gente chama de poder de barganha dos fornecedores. Importante, ainda mais para uma indústria, avaliar isso.
Por outro lado, também existe, dentro dessas 5 forças de Porter, o poder de barganha dos compradores, onde o professor está com o mouse agora, do lado direito na extremidade. Então, aqui é o contrário. É quando os compradores, a nossa empresa, ela é que detém o mercado. Então, nós somos uma grande rede que, quando a gente está negociando com aquele nosso cliente, a gente que acaba ditando as regras. Pode ser que você é uma grande empresa e você tem um poder de barganha. Os compradores que atuam na sua empresa. E, por fim, no centro, a gente tem a 5ª força, não necessariamente nessa ordem, mas são essas as 5 forças de Porter, que é a intensidade da rivalidade entre empresas estabelecidas. Então, é aquela situação que a empresa ela já tem um nome dentro do mercado e ela vai atuar em um outro segmento, que ainda ela não atua. Vamos pegar um exemplo para ficar mais palpável. Vamos pegar as operadoras de celular. As grandes operadoras. TIM, Vivo, Claro, entre tantas que existem dentro do mercado. Lá atrás, no passado, essas empresas estabelecidas, TIM, Claro, Vivo, entre outras, elas estão estabelecidas no segmento de telefonia móvel. E há uns bons anos atrás, elas perceberam a oportunidade de entrar também dentro da internet, dentro da prestação de serviço, oferecendo internet para empresas, para residências, porque ela já detinha tecnologia, toda a estrutura, e ela acabou entrando para um outro setor, para um outro segmento, que é a intensidade da rivalidade entre empresas já estabelecidas com o nome dentro do mercado. E para deixar até aqui, só dar um retorno aqui para o professor. Conseguiram compreender essas 5 forças de Porter e como que elas podem atuar dentro do nosso negócio? Como que elas podem impactar? Dá um retorno ali para o professor através do chat. Só para o professor ficar tranquilo e favorável e seguir aqui com vocês aqui dentro do assunto. Porque esse daqui é o momento pega essa da nossa aula, que é o momento que você vai refletir mais sobre isso e vai tentar simular. Tente simular na empresa, que é uma forma de você aprender, que é uma forma de você adquirir esse conhecimento, que mais cedo ou mais tarde você vai precisar disso. Então, uma galera colocando ali sim pra gente. Muito obrigado pelo retorno. O Rodrigo, o Beto, a Laís, o Fabrício, o Adailton. Claro, Serjão, vamos lá. O Serjão trouxe uma pergunta aqui. Poderia falar sobre o poder de barganha dos compradores novamente? Claro, Serjão, vamos lá. Poder de barganha dos compradores. Aqui, Serjão e demais estudantes, é quando dentro da sua empresa, a sua empresa é uma grande multinacional, é uma grande varejista. Vamos pegar até um exemplo aqui, Magalu. A Magalu é um grande varejista. Quando ela está negociando com um fornecedor pequeno, ela tem o poder de barganha. Porque ela vai falar assim, ó, Leonardo, você quer fornecer para mim? Eu tenho um poder de barganha dos meus compradores. Eu compro em volume. Ó, mas para comprar em volume, eu vou querer pagar o preço tal. Você vai ter que me entregar esse produto para você ter a tua marca dentro das minhas lojas físicas ou virtuais. Primeiro, eu quero que você me entregue um container gratuito, entre aspas, e depois eu quero essa e essa condição. Perceba, grandes varejistas de mercado, eles têm esse poder. Eles falam assim, você quer colocar a tua marca de refrigerante, de bebida, aqui no meu varejo, no meu hipermercado? Então você vai ter que me entregar X containers com preço de tanto, quase a preço de custo. E depois você vai ter que me fornecer tantas programações por tanto tempo pelo preço tal.
Percebeu, Sérgio? Então aqui você está ditando as regras com o poder de barganha, ok? O Douglas, claro, Douglas, vamos lá. O poder de barganha dos fornecedores é o contrário, tá, Douglas? Se no comprador você detém o mercado, você detém o volume, o do fornecedor é o contrário. Então você está num segmento que você está refém, o professor até usou essa palavra, você precisa da exclusividade daquele fornecedor. Ele tem o poder de barganha, ele dita o preço, ele dita o prazo. Porque ele fala assim, ó, se o Douglas não quiser comprar, eu detenho todo o mercado. Então o Leonardo vai comprar, a Franciele vai comprar, a Daniele vai comprar. Então ele tem volume e ele é exclusivo. Ah, você quer esse material? Você quer essa marca? Você quer com essas especificações técnicas? Só eu forneço no Brasil. Então é o poder de barganha dos teus fornecedores. Percebeu, Douglas? Espero ter ajudado. Então uma galera trouxe ali positivo. Obrigado, Sergião, pela devolutiva. Seguindo, para ainda ficar mais palpável para vocês, além dessa explicação do professor, o professor preparou um vídeo para ilustrar cada uma dessas 5 forças. Inclusive, Luciano, esse vídeo vai ajudar, tá? Então, eu vou trazer esse vídeo que vai ainda trazer de uma forma ainda mais palpável para cada um de vocês, ok? Então, vídeo na tela da nossa experimentação das 5... Isso, Gabriela. Gabriela matou a pau ali. Monopólio. Então, quando o fornecedor detém o mercado, está acontecendo isso na economia. Ela tem um monopólio, ela detém as regras, ok? Então, vídeo na tela, que vocês vão ter que fazer essa tarefa depois, ó. É aquela tarefa que, além para você adquirir esse conhecimento. Então, eu vou trazer, além de toda essa explicação aqui na aula ao vivo, quando, o Marcelo, inclusive, passou por isso, é isso que vocês vão ter que avaliar. É o pega essa da aula de hoje. Tadeu, importante você chegar, que bom tê-lo aqui. A gente está estudando as 5 forças de Porter. E para deixar mais palpável para cada um de vocês, eu vou trazer nesse momento, depois de todo o meu raciocínio construído com vocês, um vídeo. Vídeo na tela da nossa experimentação das 5 forças de Porter, que é a tarefa de casa para vocês durante a semana. Já voltamos. Fazer uma análise competitiva do meu negócio. Existem diversas formas para realizar a análise dos seus concorrentes. E uma das mais comuns e de aplicação direta e significativa é o modelo das 5 forças de Porter. Neste modelo, você analisa as seguintes forças: ameaça da entrada de novos concorrentes, intensidade da rivalidade entre os concorrentes existentes, pressão dos produtos substitutos, poder de negociação dos clientes, poder de negociação dos fornecedores. Quanto maior for a força analisada, menor será a rentabilidade da empresa. Com a ameaça de novos concorrentes no mercado, a tendência é a redução de preços. Com isso, os resultados diminuem para todo o setor. Já a batalha da rivalidade pode ser em várias frentes: concorrência de preços, publicidade, introdução de novos produtos e aumento de serviços e garantias. A rivalidade pode ser maior quando existem muitos concorrentes, quando o setor cresce lentamente, existência de custos fixos elevados e pouca diferenciação entre uma empresa e outra. Fique atento à pressão de produtos substitutos. Pesquise por produtos e serviços que tenham a mesma função. E uma dica importante: empresas unidas podem combater melhor a ameaça dos substitutos. Chegamos ao poder de negociação dos compradores. Quando ele é elevado, os preços são forçados para baixo. Por outro lado, o poder de negociação dos fornecedores é elevado quando ele aumenta preços ou reduz a qualidade. Essas são informações preciosas, mas pesquise a fundo as fontes de cada uma das forças do seu setor. Que a força esteja com você. Que a força esteja com vocês. Então, que vocês possam estar realizando essa tarefa, se permitam durante a semana, pegue aquele print que o professor colocou das 5 forças,
releia também, tem conteúdo lá no nosso material didático, tem as nossas aulas conceituais, vá além das aulas de segunda-feira, para que você possa estar construindo esse conhecimento. Inclusive o Carlos trouxe até uma pergunta: professor, o monopólio de preço de combustível que os postos fazem encaixa? Também encaixa, porque eles são o poder de barganha dos fornecedores, eles fornecem o combustível para nós, pobres mortais, vamos dizer assim. Então, eles fornecendo, eles acabam ditando as regras, as refinarias, lá na ponta, lá de toda essa cadeia do combustível. Então, eles têm o poder que tem a origem lá, daí depois vai para as bandeiras de cada uma colocando a sua margem. Então, a gente pode também entender como uma força, se esse combustível é uma matéria-prima direta para o teu negócio, e também tem uma força que acaba impactando. Obrigado, Carlos, pela pergunta. Dando sequência aqui, depois, a gente entendendo essas forças que vai aumentar a nossa vantagem competitiva dentro do mercado, que apesar disso, nós não podemos ficar à mercê do nosso destino. Por isso que a proposta é vocês avaliarem cada um desses concorrentes, avaliarem cada uma dessas forças. Porque quando a gente fazer essa tarefa, esse pega essa que o professor trouxe aqui para vocês, a proposta é vocês, poxa, qual que é a ação que eu posso fazer para mitigar isso? Qual que é a ação que eu posso fazer para reduzir esse risco de produtos substitutos, de entrada de potenciais concorrentes, do poder de barganha dos fornecedores? Como que eu posso estar fazendo ações diante disso? E aí nós temos algumas estratégias que nós podemos aplicar dentro do mercado para quando a gente avaliar essa tarefa de casa que o professor citou aqui, como que eu vou me posicionar nesse tabuleiro, pensando em empresa? Como que eu vou ser melhor que o meu concorrente? Como que eu vou, entre aspas, derrubar a peça que é o meu concorrente? Naquela corrida do início lá da aula que o professor fez aquela associação, como que eu vou conseguir ter essa vantagem? E esse finalzinho da aula, eu quero entregar 3 estratégias para vocês. O Douglas fez uma pergunta ali no chat. Sim, Douglas, o CAD também ele tem essa função de equilibrar essa concorrência, mas dependendo aonde o segmento, a empresa que você está, essas forças elas acabam sendo mais regionais, acabam sendo mais ali próximas ali do segmento e não tem toda essa força dentro do CAD quando a gente já olha em algo um pouco maior, em algo que impacta a nível nacional para ter esse equilíbrio de preço, pensando ali no CAD que você trouxe através do chat. Pois bem, e nesse pensando fora da caixa, que nem o Rodrigo colocou ali para a gente no chat, é a gente saber jogar bem esse jogo. É olhar para aquela tarefa que vocês avaliaram 5 forças, qual estratégia que eu vou utilizar? E aqui eu quero apresentar 3 possibilidades nesse finalzinho da nossa aula para vocês, que na literatura nós chamamos de estratégias genéricas competitivas. Ela pode fazer com que você tenha uma vantagem maior. E o mesmo estudioso Porter, que estudou essas 5 forças que acontecem dentro do mercado, ele também trouxe 3 respostas nos estudos dele, que até hoje, décadas se passaram, até hoje isso é aplicado dentro das empresas, que basicamente, de uma maneira ampla, inclusive o nome é genérica, de uma maneira genérica, as 3 grandes possibilidades de estratégia, até a híbrida, combinação entre elas é liderança em custo, diferenciação em enfoque e nicho de mercado. Vamos começar a estudar cada uma delas. A primeira é a liderança
em custo. Então aqui a empresa visa oferecer o produto ou o serviço a um custo mais baixo e tem um escopo amplo, devendo atender a vários segmentos empresariais. Ela ainda comanda os preços do setor, mas precisa de paridade ou proximidade com a diferenciação relativa aos seus concorrentes. O foco aqui, a empresa que escolhe levantar a bandeira da estratégia de liderança em custo, ela está querendo dizer para o mercado, para os seus clientes, que ela vai fazer todo o esforço para vender no menor custo possível, no menor preço possível, porque ela sabe que ela está no mercado com muito concorrente, com possibilidade de substituto, entrada de rivais, entrada de empresas estabelecidas. Ela está num segmento que é punk, é trash. Então ela precisa atuar com um preço mais baixo de mercado. Eu vou até citar um exemplo aqui. Eu não sei se vocês passaram, isso há uns bons anos atrás, quando a nossa moeda tinha uma valorização um pouco maior, aquelas lojas, não sei se, pelo menos aqui, na sede onde fica a Unicesumar, nós tivemos muito em Maringá, depois até fala, escreve aí no chat aí, aquelas lojas assim, tudo por R$ 1,99, tudo por R$ 9,99, até R$ 1,99 perdeu, né, o valor, né, isso uns bons anos atrás. Então essas empresas, elas estão, é claro, tem empresa do nível industrial, é óbvio que dela vai buscar o menor custo possível, mas eu estou trazendo um exemplo mais palpável. Essas lojas de rua, de shopping até que nem tanto, né? Às vezes tem. Tudo por R$ 4,99, tudo por R$ 9,99. Aqui em Maringá ainda tem essas lojas. R$ 5,99. Ó, o Luciano, aqui teve muito, o Carlos, na minha região teve muitas lojas dessa. Foi muita realidade. O que essa empresa está dizendo? O cliente para o mercado. Que a busca dela ganhar no volume é vendendo com preço baixo. Ela está buscando uma estratégia de liderança em custo. Esse é o foco da empresa, quando ela se posiciona em vender com o menor preço possível. Seguindo, a próxima estratégia é a nicho de mercado. É a busca de um segmento específico do mercado, que pode ser definido pela singularidade geográfica, por exigências especiais, no uso do produto ou por atributo particular do produto, com força de apelo para determinado e restrito público. Então aqui, a empresa ela vai tomar a estratégia de pegar um segmento e atuar num nicho específico. Hoje tem muito nicho, muito. A gente pode pegar qualquer segmento aqui, nós vamos ter muito. Vamos... beleza, o Cláudio também lembrou a loja do R$1, a Ocione também, ela lembrou lá no Pará que tem a loja do Vintão. Ocione, com Vintão aí, você faz a limpa na loja, né, Ocione? Professor também aqui em Maringá. Aí o seguinte, essa segunda estratégia, o nicho de mercado, a empresa vai escolher. Vamos pegar um exemplo aqui, no ramo de alimentação. Restaurante. Me dê exemplos. Vamos ver se vocês estão aqui antenados aqui comigo, tá? Nessa aula de hoje. Que eu estou percebendo bastante energia de vocês hoje. Vocês estão participando, estão de uma forma bem ativa. Me dê exemplos de nicho de mercado de restaurante. Então podem trazer ali no chat. Porque antigamente, não, eu vou abrir um restaurante. Esse é o meu. Mas hoje nichou muito o mercado. Quais seriam exemplos de um restaurante? Coloca ali, por favor. A Elaine, aqui coxinha, oriental, isso, Beto. Então, ela vai nichando. Então, tem a comida mineira, comida oriental, comida orgânica e tantas outras. Como que tem hoje, né? Dentro de restaurante, tá a perder de vista as possibilidades. E assim é outros segmentos também. E tantos outros. Até mesmo nessas lojas de Vintão, eu vou nichar ela. Aqui vai ser só a parte de vestuário. O Douglas lembrou
vegano, o Ednei, comida mexicana. Isso, perceberam? Ó, o Valmar Oliveira, restaurante vegano. A Cíntia, comida fit. Olha só a fit, né? Comida fit. Caramba! E essa é uma estratégia de nicho de mercado. Perceberam? Que é outra forma de dominar aquelas 5 forças. Já que tem uma rivalidade, já que tem potencial concorrente, eu vou pegar meu segmento, eu vou nichar ele. Comida árabe. A Laísa, comida caseira. Ai, Laísa, uma hora dessa. E aí vai. Perceberam? Por fim, para a gente aproveitar os últimos minutos aqui, a última estratégia dessas 3 genéricas é a diferenciação e enfoque. Então perceba, se eu tenho aquela focada em custo, eu tenho aquela de nicho de mercado, qual que seria a terceira? Aquela empresa que se diferencia. Aquela empresa que não está preocupada com preço, que ela vai se diferenciar, até dependendo, ela pode até fazer meio híbrida, junto com o nicho de mercado. Ela pode pegar um nicho e ainda dentro daquele nicho se diferenciar. Pegar um exemplo ali, da Gabriela, pizzaria. Poxa, ela pegou ali um nicho, mas o que seria uma pizzaria, Gabriela, e demais estudantes diferenciada? Me dê exemplos. O que seria uma pizzaria? Então, eu vou mesclar aqui 2 estratégias. Então, eu não vou fazer pizza barata, não vai ser essa minha estratégia de liderança em custo. Eu nichei o mercado, então, trazendo ali para a parte de pizza, mas o que seria um diferencial dentro de uma pizzaria? Vamos ver se vocês estão aqui comigo aqui. O Luiz, com massa de longa fermentação, ótimo. É uma diferenciação, é uma estratégia. O Fabrício, pizzaria com diversas opções, salgado, agridoce. O Beto, pizza frita. Perceberam? O que vocês acham uma diferenciação assim, uma pizzaria temática? Perceberam? Eu vou até viajar aqui. Uma pizzaria que seja voltado para o futebol. Então imagine que dentro dessa pizzaria você vai ter uma experiência temática com futebol, que lá vem as pizzas dos clubes, que cada pizza tem um sabor de um clube diferenciado, você tem uma experiência dentro daquele local. Perceberam? Você vai entrando, você entra dentro de um campo de futebol, é uma diferenciação. O Cláudio, Pizza Gourmet, o Rodrigo, a Pizza Hut. Então, o Cristiano, atendimento, qualidade, experiência. Com massas e macarronada, outra diferenciação. Perceberam? Então aqui, a gente vai fechando aqui a nossa aula. O professor tem que respeitar o horário da nossa aula. Foi bem interessante, passou muito rápido a nossa aula. Então percebam o que a gente aprendeu na aula de hoje. Então a gente aprendeu desde lá a construção no início, que é onde o professor trouxe para vocês essa ideia da vantagem, que é nós. O que faz a gente escolher um determinado produto, um determinado serviço, uma determinada marca? Nós vimos que nós estamos numa corrida e o que uma empresa faz ter uma vantagem sobre a outra é ela ter algo que dê uma vantagem competitiva sobre ela. Falamos sobre a experiência de vocês, trouxemos ali essa ideia das 5 forças que diminuem a nossa vantagem ou aumenta a nossa vantagem e fechamos trabalhando com as 3 estratégias genéricas de Porter. Eu quero agradecer a cada um de vocês a mais essa aula e o mais importante, pratique aquilo. Coloque aquela tarefa em prática. Tente fazer isso. Quando você estiver comendo algo, você vai lembrar, poxa, essa empresa aqui, ela está em liderança em custo. Essa empresa aqui, esse restaurante aqui, ela tem uma diferenciação. Essa empresa aqui, ela tem um nicho de mercado. Faça essa associação. Perceberam como que vocês vão aprender? É isso. Eu espero ansiosamente a próxima segunda-feira. Eu desejo para vocês uma ótima semana. Nos vemos semana que vem. Tchau!